Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast do Porto Social. Eu me chamo Luara e hoje eu estou aqui com o Renan, que está representando aí o projeto, a iniciativa Ação da Última Hora. Então, Renan, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui hoje. Estou curiosa para conhecer um pouquinho da Ação da Última Hora, entender quais são as atividades que vocês desenvolvem, como foi que isso iniciou. Então, fica à vontade aí para começar a contar essa história. É um prazer estar aqui com vocês, né, mais uma vez, participar do Projeto CAS, né, e estar junto na família Rede Muda Mundo. A Ação da Última Hora começou em meados de 2023, né, juntou ali um grupo de amigos. A gente batizou a Ação da Última Hora devido a dois pontos, né. O primeiro deles a gente identificou que havia uma oportunidade de ajudar as pessoas em situação de rua aos domingos. E a última hora do domingo, né, antes do pôr do sol, às 16 horas, né? Até às 17. Geralmente o pôr do sol era às 17. Então a gente decidiu fazer uma ação que contemplasse a assistência a essas pessoas no domingo, na última hora. E também em relação ao versículo bíblico, né? Mateus, né? Capítulo 20, né? Versículo de 1 a 16, né? Que é o trabalhador da última hora. Então a gente juntou essas duas coisas e fundamos, né? Essa ONG, né? Ação da Última Hora. Então a ideia era, de fato, fazer uma ação de assistência a pessoas em situação de rua na última hora do domingo, seguindo esse preceito do trabalhador da última hora. Por quê? Porque muita gente não dá assistência aos domingos, somente ao entardecer. Existem muitas ações, né, durante a semana, aos sábados também, mas aos domingos geralmente tem algumas na hora do almoço, mas à tarde não. Então, essa foi a iniciativa nossa, a gente já participou de outras ações também, né? Eu participei dos Anjos da Noite, fui vice-presidente dos Anjos da Noite, né? E a gente já fazia essas ações aí de domingo a domingo, né? Geralmente segunda a sábado, jantar e domingo almoço. Mas sempre ficava aquela lacuna. E quando a gente voltava na segunda-feira, as pessoas estavam sem refeição desde o domingo, Cara. na hora do almoço. Aí, hoje, como é que funciona? Vocês saem todos os dias? Qual é exatamente a rota que vocês fazem? Onde é que vocês entregam? A gente fica concentrado ali em frente ao Forte das Cinco Pontas, né? Aquele foi o local que a gente escolheu, porque era uma comunidade não muito assistida. Às 16h30, né? A ação iniciou com distribuição de alimento, mas foi aumentando, né? A gente passou a distribuir cestas básicas, depois roupas, depois brinquedos, calçados. E à medida que a gente vai recebendo doações, a gente vai ampliando as doações, né? E só que a gente identificou que há uma oportunidade de reintegrar essas pessoas à sociedade. Então a gente, nesse segundo semestre agora, a gente deu uma parada na ação para reformatar a ação e fazer além do que a gente já faz. Quer dizer, as ações são aos domingos, né? Todos os domingos a Sim, gente todos os assiste. domingos, verdade, você falou. Aos domingos, né? Assistimos cerca de 500 pessoas. Então dá 2.000 pessoas em média por mês, 2.500, né? Só que a gente sente que pode fazer um pouco mais. Mas, além do alimento. Então a gente decidiu fazer um conjunto de ações que pudessem reintegrar essas pessoas à sociedade, né? E aí, essas ações, elas contemplam cursos profissionalizantes, né? Eu chamei dois amigos que são sócios, né? E a gente tem um projeto chamado Inteligência Natural. E esse projeto, ele é exatamente para isso, para formar pessoas. E aí eu falei, cara, vamos juntar essas duas iniciativas, né? Um profissional, né? Trazê-la para o social e, de fato, qualificar as pessoas. Então, a ideia é a gente formar, dar uma assistência de terapia para essas pessoas, capacitar essas pessoas, treiná-las, né? Desde inteligência artificial até marketing, vendas, né? E capacitá-las para que elas pudessem ter uma chance no mercado de trabalho. Incrível. Além daquele momento assistencial, que obviamente precisam, né, do alimento, porque aquele ditado que as pessoas falam que é tão real, que é quem tem fome tem pressa, mas além daquilo, como é que pode também chegar junto para que elas também tenham uma perspectiva, né, de sair daquela realidade, de futuro, enfim, de um futuro. Em relação a voluntários, né, porque eu sei que é uma ação feita a muitas mãos, porque você não alimenta muitas pessoas. Então, quantos voluntários vocês têm hoje? Varia muito, mas a gente tem em média ali fixos, média de 30, 40 voluntários, né, entre famílias, casais, pessoas que se revezam e pessoas que se inscrevem no nosso Instagram, né? A gente tem um formulário lá, um forms que a pessoa entra lá, se inscreve e a gente convida ela para participar da ação e ela é integrada à ação. A gente pretende ter ainda mais voluntários, né? Na parte de capacitação, porque a gente precisa de pessoas que possam formar professores, né?
psicólogos, terapeutas que possam nos ajudar a qualificar essas pessoas. Mas voluntários mesmo a gente tem nessa média aí, tá? Muito bom. Que são ativos mesmo. Ativos mesmo, né? Que a gente geralmente opera com essa quantidade. Agora sim, ao final do ano a gente amplia um pouco mais porque a gente fornece um jantar de Natal, né? Praticamente todo Uma ano a gente ceia. faz uma ceia de Natal. Que legal. Então a gente, dependendo das doações que a gente arrecada, a gente faz para 500 pessoas a 1.000 pessoas. A gente já fez com 1.000 e as últimas, as médias, foi 500 e 600. Então a gente escolhe um lugar aqui no centro da cidade, né? A gente reúne doações, né? Desde cadeiras, né? Etc. Há o alimento, né? Em si, e a gente fornece de fato a ceia. Então a gente procura fazer isso todo ano. Um dos fundadores junto comigo, né? Que é o Vitor Lamenha, ele se veste para Papai Noel, então a gente arrecada brinquedos também. E ele distribui lá os brinquedos de Natal, né, para as crianças. É em média 400 crianças, 300, 400 crianças, né? E 500, 600 adultos, né, que são contemplados aí, né, com as refeições. Então, essa ação aí exige um pouco mais de voluntariado. Então, Sim, com é na certeza. média de 100, mais ou menos, 120. Quando a gente fala sobre sonho, Renan, o que é que tem aí nessa cabecinha que você pensa para o Ação da Última Hora? Nosso sonho, nosso propósito é que a gente possa assim, tirar essas pessoas da rua, né? Que a gente não tenha essas pessoas que se tornaram invisíveis nas ruas. Essas pessoas são muito marginalizadas, elas sofrem muito preconceito. Muitos estão na rua de fato pelo vício e muitas não estão porque não têm opção. Elas acabaram chegando na rua e ficaram na rua. O nosso objetivo, quando a gente começou a ação, foi que a gente pelo menos tivesse uma pessoa recuperada em 6 meses, sendo 2 por ano, e a gente quer reduzir esse tempo e aumentar a quantidade de pessoas recuperadas. Então a gente quer, de fato, que tenha uma pessoa a cada trimestre, uma pessoa, né, a cada bimestre, uma pessoa a cada mês, uma pessoa a cada semana, e a gente possa ampliar, né, em média de 4.000 pessoas que moram nas ruas, né? Algumas realmente são transitórias, mas o nosso sonho, de fato, é tirar essas pessoas da rua, reintegrá-las à sociedade, né? Fornecer ela uma vida digna para que ela possa trabalhar, né? Levantar o seu sustento, né? Voltar para a educação, né? Se formar, ampliar esse impacto social para as famílias delas, né? Quer dizer, uma pessoa reintegrada, um pai de família reintegrado, ele tem uma possibilidade maior de voltar para a família, Sim, né, impactar positivamente a família, né, sair da rua, né, ajudar na economia, né, podendo alugar um local, comprar suas coisas, né, fomentar a economia, impactar a família, né, impactar o negócio onde ele está inserido, né, com a própria história dele, né, pessoal, de recuperação, e isso ampliar, porque as pessoas, elas, ora estão doentes, ora estão viciadas, né, quem se encontra na rua, né, e a gente quer impactar todas elas, quer dizer, se ela estiver na rua e estiver sofrendo, né, depressão, né, ou se estiver sofrendo algum impacto das drogas, a gente realmente recuperá-la, né, qualificá-la, né, e curá-la. Então a gente quer curar as pessoas, a gente quer recuperar as pessoas. A gente acredita muito nisso e a gente está apostando tudo nisso. Então toda ajuda ela é fundamental para que a gente possa cumprir essa missão, sabe? Realmente uma missão de propósito. eu ia dizer isso agora, você tem muito isso como a sua missão de vida, né? Isso. Eu faço trabalho social há mais ou menos uns 30 anos. Já participei de várias iniciativas. E o objetivo de ser empreendedor social é unir esse network, esse conhecimento que a gente tem, né? Para estimular as pessoas a fazer algo pelas outras que mais precisam, sabe? Tem muita gente que precisa de muita coisa. E tem muita gente que quer ajudar e não sabe como. Então, se a gente consegue juntar essas duas frentes, a gente cria um movimento, né, transformador, né, que transforma vidas, que impacta vidas, sabe? Isso no meio, né, que a gente vive social, é muito comentado, mas ele é pouco estruturado. Então a gente precisa organizar melhor isso, a gente precisa causar esse impacto de maneira estruturada e principalmente sustentável, Sim, que a gente com possa certeza. criar uma rede, uma cadeia, para que as pessoas não fiquem na rua. Certa vez a gente estava aqui na Rua do Imperador e chegou um rapaz que a gente não conhecia, um loirinho e tal, a gente achou diferente, até o sotaque dele diferente. E a gente perguntou de onde ele era, né? Ele falou que era da Paraíba. A gente perguntou quando ele tinha chegado ali na rua. Ele falou que chegou uma noite anterior. Eu falei, o que você veio fazer aqui? Ele falou, eu vim procurar emprego, né? Não encontrei. E aí? Mas você tem algum vício? Ele falou que era usuário de maconha.
Mas se a gente não cura isso aí, ele evolui para outras drogas, né? E aí, na mesma hora, a gente fez um contato, perguntou o que ele queria trabalhar, ele falou que queria trabalhar de chapa, né? Com caminhão, fazendo descarrego, etc. E a gente, na mesma hora, ligou para o gestor geral da Ceasa, conseguimos direcionar ele e arrumamos um emprego e automaticamente a gente já tirou ele da rua. Quer dizer, alguém que veio e que em 24 horas a gente conseguiu, né? Ele bateu e voltou, como se fala, né? Uhum. Ele não ficou. E se ele ficasse, de fato, ele poderia estar até hoje lá, né? Já são quantos anos de trajetória? Da ação da última hora são 2 anos, 2 anos. para o terceiro ano de fundação. Quando a gente, assim, são muitas histórias de transformação, outras histórias tristes também, infelizmente faz parte. Muitos sonhos, como você já falou, mas se você pudesse citar o principal desafio que você já enfrentou dentro do projeto, qual seria? O principal desafio é não romper o livre-arbítrio. Porque as pessoas que estão na rua, nas ruas, muitas delas, elas escolhem estar na rua. E elas escolhem muitas vezes porque elas não recebem o apoio da família, elas não recebem suporte para o problema que elas têm, muitas vezes relacionados a drogas. Ou de repente elas foram enganadas, né, pela família. É incrível, mas isso acontece muito. Tem gente na rua formada, professor, psicólogo, e é incrível ver essas pessoas na rua. E ela prefere ficar na rua por escolha. Então, o maior desafio que a gente tem é vencer esse livre-arbítrio, dela não mais escolher estar na rua, da gente conseguir convencê-la, da gente conseguir inspirá-la e motivá-la para que ela decida sair da rua. Uhum. Então, muitas recuperações não funcionam, inclusive, porque a gente tira a pessoa da rua, leva para uma casa de recuperação e ela volta, porque ela escolhe voltar. E esse livre-arbítrio, essa escolha que ela tem, é o maior desafio, porque a gente tem que fomentar, fornecer, né, elementos para que ela decida não ficar mais. Então, é um pouco complexo isso, mas é o nosso maior desafio. Que ela realmente escolha não escolha mais aquela vida. Que ela escolha uma nova vida. Que ela escolha uma decisão nova, que transforme a vida dela positivamente, sabe? E uma lição aprendida A, nesses lic- tantos anos de caminhada? a lição é que todos nós somos iguais. Nós só estamos em posições diferentes. Ora nós estamos na vantagem, ora nós estamos na desvantagem, ora nós temos, ora não temos, mas todos nós somos. E a grande lição é que todos nós somos humanos. E todos nós podemos nos ajudar enquanto humanos. Então, você não é mais do que uma outra pessoa porque você tem algo a mais. Então, a maior lição é ser. É de fato a gente viver para ser. A gente ser alguém. E a gente ajudar alguém a ser alguém. Então, essa é a maior lição. Todos esses anos de jornada e trajetória, de tantas histórias que a gente ouve, né? Todos os dias. Mas essa é a maior lição, é ser. Renan, a gente pediu uma foto, né, que simbolizasse, assim, um momento especial, um momento importante da história do projeto, e você me enviou essa daqui, que eu achei uma foto maravilhosa. Achei Dona essa foto. Clotilde. Dona Clotilde. E eu queria que você falasse um pouco dessa foto, da Dona Clotilde, como é que foi esse dia, o que é que ela representa para vocês. Dona Clotilde, a gente conhece ela há muitos anos. Há mais de quase 10 anos que ela vive em situação de rua. A gente procura ajudá-la. As pessoas conhecem ela por vovó, né? Clotilde Maria de Jesus Dantas, é o nome dela, completo. E ela está nessa situação de rua há muito tempo. Então ela procura geralmente um lugar que está dando alimentação para fornecer. E nesse dia a gente estava na Rua do Imperador. A gente fez uma parada lá antes de seguir para o nosso ponto estratégico de entrega, né? E eu fazia muito tempo que eu não tinha encontrado a Dona Clotilde. E eu estava muito preocupado em saber como é que ela estava. Todas as pessoas que a gente ajuda em situação de rua, a gente conhece elas pelo nome. E elas não nos conhecem pelo nome. E Dona Clotilde era uma delas. Fazia muito tempo que eu não a via. E eu procurava. Alguém já viu vovó, viu Dona Clotilde e tal. E fazia muito tempo que eu não tinha encontrado. E nesse dia eu reencontrei. Eu estava com uma saudade tão grande dela que eu dei um cheiro nela, dei um beijo nela, né? E a gente realmente beija, abraça, porque, como eu falei, somos iguais, né? Só estamos em posições diferentes. É como se fosse a minha mãe ou a minha avó. Então esse é o sentimento. Então foi um beijo de saudade, foi um abraço de saudade, sabe? E que de fato ela faz parte das nossas vidas, né? E tê-la ali conosco, né? A ideia é que o objetivo é que a gente não
precise mais encontrá-la por saber que ela está numa situação melhor. Mas enquanto não, a gente poder fornecer ajuda é importante. Então, esse momento foi muito especial de eu ter reencontrado a Dona Clotilde. Ela adorou também. E são várias donas Clotildes que vocês vêm abraçando, né, ao longo desses anos. Muito. Inclusive, na Rua do Imperador tem até uma história, não sei se dá tempo de Dá contar, sim, conta aí. que aí, em frente onde ela estava, tem um convento, né? E há um ano atrás, vai fazer um ano, dia 29 de novembro, eu me casei nessa igreja, né? Da Rua do Imperador. E a gente fez um bolo de noiva e eu pedi para fazer um outro bolo de noiva para eles. Porque Caramba. a gente já conhece eles, tá? Eu queria que eles participassem da festa. Minha esposa também, ela participa de uma ação social, inclusive no convento, né? E participa aqui também do Projeto CAIS. E a gente pensou nisso. Poxa, como é que a gente pode fazer eles participarem da festa, né? E a gente mandou fazer um bolo de noiva a mais. E aí casamos, né? Na igreja. Os convidados foram pro claustro do convento. E ninguém sabia. A gente tentou fazer um infortúnio oculto, né? E aí eu mandei partir. A gente mandou partir os bolos. O bolo em 120 fatias, porque eram 120 convidados das ruas. E enquanto as pessoas estavam na festa, a gente saiu junto com o frei da igreja para distribuir esses bolos. E a gente pediu para ninguém filmar. Inclusive o pessoal da filmagem, a gente pediu para não filmar. E aí a gente entregou para eles, né? Fizemos uma fila, como a gente faz, né? Geralmente nas ações. E eles participaram da festa conosco. Eles entraram na igreja, a gente de noivo, né? A gente entregou o bolo de noiva, entregamos de refrigerante, demos um abraço em cada um, né? Só que a maquiadora dela filmou, né? E acabou publicando. E o negócio viralizou. E os próprios convidados da festa só souberam um mês depois, quando vazou, né? Que momento foi esse e tal, que de fato não era a nossa intenção, mas foi muito legal porque a gente conseguiu trazer eles para nossa festa. Então você vê a importância que eles têm na nossa vida, né? Uhum. De poder participar da nossa vida tão ativamente. E a gente queria que eles participassem da festa inteira. Só que o buffet cobra muito caro por pessoa, né? Então, como eles não podiam vir, a gente foi até eles. Então a gente distribuiu o bolo de noiva. Eles falam até hoje, assim, nossa, aquele bolo de noiva estava muito bom, né? Tal da festa. Participaram de alguma forma da nossa festa, né? Ai, que especial, que especial. Caramba, não é só. Quando você fala sobre assistencialismo, para quem tá de fora, obviamente, às vezes acham que é só entregar um alimento, é só, sabe, entregar uma marmita. Simples, assim, como se nada. E não é, sabe? São pessoas que têm histórias que, na grande parte das vezes, ela não quer. Às vezes o alimento é só algo de fato simples, assim, entre aspas. Ela quer mais um ouvido, ela quer mais um abraço, ela quer mais ser escutada. O que elas mais anseiam é de um abraço. Porque elas se encontram numa situação difícil, elas estão sujas, com a mesma roupa há vários dias, e elas não têm isso, elas são muito discriminadas, elas são muito enxotadas, né? Elas dormem nas marquises. E quando o comércio abre, as pessoas querem que elas vão embora. Então, assim, elas não têm acesso à água potável. A água é uma coisa muito difícil para eles. Mas o abraço é ainda mais difícil, porque as pessoas não têm essa compaixão de abraçá-los. Eles criticam, né, chamam de vagabundo, porque muitos ali são criticados porque estão ali por opção, né, porque realmente não querem trabalhar, não querem... E não é, muitas vezes eles realmente precisam de ajuda, na maioria das vezes, né? Então o abraço, por isso que a gente sempre abraça. A gente abraçou no casamento, a gente abraça quando a gente vê na ação. E ali tem futuros jogadores de futebol, ali tem futuros médicos, futuros advogados, sabe? Futuros terapeutas. Alguns já formados que se encontram lá e outros jovens que a gente quer tirar de lá. A gente não quer que não dê tempo dele ficar, né, naquela vida ali para sempre, né? Sim. E a gente quer fornecer uma nova perspectiva. Por isso que a ação está se transformando, sabe? Sim, A gente quer de fato fazer algo mais por eles. muito bom. Renan, já se encaminhando aqui para o final, mas antes eu queria que você falasse, para quem está nos assistindo, as N formas de apoiar aí a ação da última hora. Seja com voluntariado, seja doando alimento, seja com doação financeira, quais são as formas de abraçar essa causa? Toda ajuda é sempre bem-vinda. A gente sempre solicita qualquer doação. Qualquer doação a gente transforma em solução. Então a gente precisa hoje de doação financeira para que a gente possa bancar esse projeto. Esse projeto envolve vários profissionais. Nem todos os profissionais estão disponíveis a fornecer suas horas para contribuir com o projeto. A gente precisa de psicólogo, a gente precisa de professores, a gente precisa de pessoas especialistas tecnicamente em algumas áreas específicas.
A gente precisa do espaço para poder a gente locar, para poder dar as aulas. Então a gente precisa de recurso financeiro para bancar esse projeto, é um projeto muito grande. E as doações que a gente sempre pede, né? Que são roupas, cestas básicas que a gente sempre entrega, né? Todos os finais de semana. Alimento, que a gente precisa muito, né? Principalmente daqueles alimentos que são pouco doados. Itens de higiene e limpeza, que é um recurso muito escasso para eles. Então, esse tipo de doação, tanto recurso financeiro quanto roupas, calçados, alimentos, né? Serve para que a gente possa, né? Ajudar a obra, né? A permanecer de pé. Então, a tua ajuda é bem-vinda. Você pode transformar a vida de alguém com a tua doação. Qual é o Instagram? Ação da Última Hora. Pronto. @ação da Última Hora. Perfeito. Renan, eu queria te agradecer por ter topado o nosso convite, por ter vindo falar um pouco do projeto. Eu vejo o brilho nos seus olhos quando você fala, então já são 30 anos de caminhada, como você falou. Então, de fato, percebe-se que isso é a sua missão mesmo de vida enquanto você está aqui. Então, parabéns pelo trabalho que vocês realizam. E, pessoal, até o próximo episódio. Mas antes, nos acompanhe nas nossas redes sociais, que é @redemudamundo e @oportosocial. Até a próxima! Tchau, gente.